Olá, meus amados, que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Tudo bem com vocês? É uma satisfação estar mais uma vez com você. Eu quero aqui agradecer a todos que têm me assistido. Eu sei que esse vídeo não tem se resumido apenas aos irmãos da igreja local, mas tem alcançado outras pessoas. Muitas pessoas já se inscreveram no canal e têm nos acompanhado, e eu quero deixar aqui minha eterna gratidão e pedir principalmente àqueles que partiram da mesma fé que continuem orando por mim, para que eu esteja sempre pronto a ser um instrumento de Deus para abençoar suas vidas. E falar em oração, vamos orar para a gente dar início a mais esse momento na presença do Senhor. Oremos. Senhor, eterno Deus, soberano e amado Pai, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos permite. E mais essa oportunidade de poder falar contigo, de poder louvar o teu nome, mesmo sabendo, Deus, que somos falhos, mas o teu grande amor para conosco nos permite chegar com confiança à tua santa presença. Obrigado, Senhor, por nos aceitar. Perdoa, Senhor Deus, todas as nossas falhas e nos capacita a viver cada vez mais a tua vontade. Esteja conosco. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com os cânticos, reconhecendo a sua grandeza e o grande amor de Deus para conosco por enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Que Deus te abençoe e nunca esqueça, Deus está no controle. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e
está vivo, e por Ele estar vivo, nós também temos vida nele. Louvado seja o seu santo nome. Ele é poderoso, venceu a morte, e por isso nós também podemos vencer. Sei que és poderoso, santo de poder. Sei que tu és forte, amigo fiel. Não temerei as tribulações, e cantarei, santo é o Senhor, santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Sei que tu estás a me guardar na estrada, ou seja, em qualquer lugar. Não me deixarás sozinho, trilharei sempre em teus santos caminhos e cantarei. Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Não existe outro Deus igual ao meu Jesus, que morreu em uma cruz para me salvar. Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Santo, santo, santo.
Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. Louvado seja o seu nome. A insensatez do homem e a generosidade de Deus. Esse é o tema que vamos discutir hoje, com base no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32, que diz assim: Disse mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Dai-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhes direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhes um anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: Teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos te sirvo, nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. O pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Muito interessante essa parábola que Jesus conta para os discípulos e para todos que ali os ouviam. Interessante notar a profundidade que tem a mensagem contida nesta parábola. Muito bem. A insensatez do homem
e a generosidade de Deus é o tema que podemos extrair a partir desse texto, conhecido como filho pródigo. Filho pródigo. Pródigo quer dizer esbanjador, aquele que desperdiça. Perceba que esse jovem tinha tudo, né? Tinha riqueza, tinha a presença do pai, tinha o aconchego da sua casa. E ele desperdiçou todas as bênçãos que tinha. Mas, para que nós entendamos bem o desfecho dessa mensagem, é importante que entendamos o que significa uma parábola. E uma parábola pode-se assim dizer que é uma história irreal que denota uma realidade. Isso mesmo, por quê? Porque a parábola é uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca realidades de ordem superior. Entende? E a alegoria é a exposição de um pensamento sob forma de figura, ficção de pensamentos numa coisa para dar ideia a outra. Então Jesus usava muito essa técnica de contar parábola para as pessoas. Né? Ele, de certa forma, criava uma história irreal que não aconteceu, mas que retratava uma verdade, retratava um fato real no dia a dia das pessoas. E Jesus usava muito disso para anunciar o reino de Deus. E aqui não foi diferente. Nesta parábola do filho pródigo, Jesus conta mais uma história que com certeza tem assim um significado muito importante para nós, mas que poucos conseguem entender, ou seja, nem todos conseguem entender. É evidente que quem é crente, quem lê a palavra, quem estuda a palavra de Deus, quem tem o Espírito Santo, consegue entender o que Jesus está dizendo através das parábolas, assim como no caso dessa aqui. Mas vamos então, amados, para o conteúdo principal desta parábola, que é exatamente essa verdade que há nesta narrativa, né? Porque parábola é uma narrativa. Ok, os personagens desta parábola, eles são irreais, eles não existem, mas não tenho dúvida que ela retrata para nós uma mensagem de suma importância para aqueles que a ouvem, mas é preciso que entendamos, porque se não entendermos, não fará sentido algum para nós, não é verdade? Mas essa daqui você vai entender. Se você nunca entendeu, você vai entender hoje o que esta parábola quer dizer. Muito bem. Qual é a verdade contida nela, nessa narrativa? O homem dessa narrativa, ele representa Deus, tá certo? E os filhos, tanto o mais moço como o mais velho, representa o homem pecador, o homem perdido no pecado. Há um convívio ali, há laços entre esse pai e esses filhos. Isso é fato. Né? Existe um pai que não tenha laços, né, estreitos com o filho e vice-versa. Então Jesus aproveita, né, conta essa parábola para dar sentido o que ele queria transmitir aos ouvintes acerca do plano de Deus para com o homem perdido. Deus criou o homem e lhe deu vida e deu também ao homem tudo o que ele é e tudo o que tem. Logo, no âmbito da criação, o homem é filho de Deus. Entende? Se olharmos para o lado de quem o criou e de quem o sustenta,
Não podemos negar que o homem é criação de Deus, portanto, é filho de Deus. No entanto, o homem, por escolha própria preferiu abandonar Deus e seguir os seus próprios caminhos. O homem preferiu virar as costas para Deus. Certo? É aquela história que já conhecemos. Lá do Éden. Tudo começou ali. Eu não vou voltar aqui nessa conversa porque eu tenho falado muito disso ultimamente. Mas o fato é que Deus criou o homem, Deus deu vida ao homem, Deus deu ao homem tudo que ele é e tudo que ele tem, e ainda assim cuida do homem até hoje, porque o homem vive porque Deus assim quer, mas o homem preferiu viver longe de Deus. Vai guardando aí, o homem da história, o pai da história, representa Deus. E os dois filhos representam os homens, eu e você, que estávamos perdidos, sem rumo, sem saber para onde ir. Mas Cristo nos encontrou. Cristo tocou em nossos corações. Através do Espírito Santo, ele nos convenceu de que estávamos perdidos, de que éramos pecadores. Nós estávamos como a maioria das pessoas estão, muitas das vezes achando que estão bem, achando que estão bem, mas no fundo, todos sabem que não estão bem, mas ainda assim preferem caminhar sem rumo, sem a direção de Deus, sem saber para onde vão e achando que está tudo bem. Mas quando o homem se toca, quando o homem cai na real acerca de quem ele é e de onde ele está, quando o homem percebe o caminho que ele está seguindo e aonde esse caminho o levará, com certeza ele para, pensa e sabe que existe uma saída. Então, quando ele é um homem sensato, ele vai dizer: poxa vida, por que eu insisto em caminhar por um caminho que não me leva a lugar nenhum? Se eu tenho como retroceder e voltar para uma vida de verdade ao lado de Deus, então eu vou voltar e vou pedir ao Senhor para que Ele me aceite de volta. Não foi isso que esse jovem fez? Não foi isso que ele fez? Ele não tinha todo o conforto na casa do seu pai? Ele não tinha a companhia do pai sempre que precisasse de uma palavra amiga, de um aconchego, de um conselho? O pai não estava ali para lhe dar, para lhe proteger, para suprir as suas necessidades, mas ele escolheu sair, pediu ao pai a sua herança e olha, a falta de consideração, de respeito para com o pai aqui foi tremenda. Porque ninguém reparte a herança estando vivo, principalmente nesse contexto aqui, em que Jesus narra essa parábola. Hoje, possa ser que alguém faça isso, e até aconselhável fazer, para evitar problemas depois aí de briga entre família, que eu não vou entrar nesse assunto. Mas nesse contexto aqui, ninguém dava herança antecipadamente. Teria que esperar o pai morrer para que depois a herança fosse então passada ao filho. Este filho, ao chegar ao pai pedindo a sua herança, ele simplesmente disse para o pai que o pai não tinha nenhum valor para ele, em outras palavras, indiretamente. Né? Pai, eu quero o que é meu. O Senhor, para mim, já está morto, porque eu quero o que é meu por direito. Me dá. E a Bíblia diz que o pai não pôs dificuldade. Reparte, então, justamente o que era devido para ele como filho, então dá a sua parte e ele sai pelo mundo. E a Bíblia diz que ele desperdiça tudo vivendo irresponsavelmente. E depois de acabar tudo, porque muitas das vezes
A gente acha que dinheiro não acaba e começa a esbanjar, começa a gastar com todo mundo, com mulheres, farras, tudo mais. E quando se dá por conta, o dinheiro acabou, e aí? Olha, querido, eu já ouvi relato de pessoas que ganharam, de uma pessoa que ganhou 60 e poucos milhões de reais e que hoje vive morando de favor na casa da sogra. Hoje não, isso já há alguns anos atrás, não sei como é que se ele vive ainda hoje. Não muitos anos. Mas isso acontece porque esse camarada, ele mesmo disse, enquanto tinha dinheiro, ele comprava um carro novo do melhor que podia, e quando dava um probleminha, ele botava fora e comprava outro. Era 3, 4, 5 mulheres em cada noite, morando em uma parte hotel, tirando onda, né? Porque acha que o dinheiro não acaba? Assim foi o exemplo desse jovem, desse moço aqui. Mas logo o dinheiro acabou, e ele então corre para solucionar o seu problema, falta de dinheiro, e vai atrás de emprego, não encontra, porque de acordo com a Bíblia, no lugar onde ele estava, no país onde ele estava, uma fome feroz atacou naquele momento e não tinha emprego, e o único que ele conseguiu encontrar foi cuidar de porcos. E tinha vontade de comer a comida dos porcos. Olha que situação, um jovem rico, com dinheiro, agora querendo se alimentar com os porcos. Ninguém dava nada para ele. É aí que ele cai na real e lembra que na casa do pai, que ele o considerou como morto, tinha empregados que estavam vivendo muito melhor do que ele. Então ele diz, poxa vida, para que eu vou viver aqui numa situação dessa se eu tenho tudo na casa do meu pai? Eu vou voltar, vou pedir o seu perdão, se ele me aceitar de volta, ótimo. Mas eu não vou passar o resto da minha vida aqui nessa situação miserável. Quantos não estão vivendo dessa forma, de uma maneira miserável no mundo, na sarjeta das ruas, mas não tem capacidade, não tem forças para voltar para Deus. E muitos deles saíram da presença do Senhor, crentes desviados, afastados, arruinados, na lama, como um mendigo. E muitas das vezes até querendo voltar, mas não tem força ou até tem vergonha. Porque muitos que abandonam os caminhos do Senhor têm vergonha de voltar. Mas eu te digo, querido, você que está me ouvindo, se por acaso isso é a sua realidade, volte. Volte enquanto você tem tempo, porque Deus nunca vai desistir de você. Deus vai estar sempre de braços abertos para te receber. Assim como este pai que estava esperando o filho voltar. Porque a Bíblia diz que de longe ele vê o filho e ao avistar, ele corre e vai ao encontro dele e o abraça e chora nos seus ombros. Isto mostra que ele vivia a expectativa do retorno desse filho ingrato, desse filho inconsequente, insensato, que não soube fazer uso daquilo que o pai lhe deu. Deus deu uma vida ao homem. Deus deu tudo que o homem tem, tudo que o homem é, mas o homem prefere virar as costas para Deus e viver distante de Deus. Pode ter certeza disso. Vale lembrar o provérbio 14, versículo 12, que diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então, queridos, preste atenção no caminho que você escolheu seguir. Se for distante do Senhor, volte enquanto há tempo, porque há possibilidade de um retorno. A exemplo do filho pródigo, homens e mulheres têm preferido viver distante do Senhor simplesmente para satisfazer desejos e fantasias carnais. Muitos têm abandonado a igreja, muitos já não têm mais prazer nas coisas de Deus, muitas das vezes até estão no meio do povo de Deus,
dentro da igreja, até participando de alguma coisa, mas que já estão distantes no seu coração há muito tempo. Volta, querido. Volta a sentir a mesma alegria de estar nos braços do Pai. Volta a sentir o mesmo gozo, o mesmo prazer de ouvir a sua voz, de louvar o seu nome, de se sentir no aconchego daquele que te ama. Ele ainda te quer. Mesmo você tendo esquecido, mesmo você tendo abandonado, ele ainda te quer, acredite, ele ainda te quer. O irmão inconformado com o retorno do outro é o exemplo daqueles que resistem o novo nascimento de outra pessoa, principalmente quando essa outra pessoa é uma pessoa faltosa. Poxa vida, aquele cara que aprontou todas, fez tantas maldades, andou aí na bagunça, matou, roubou, fez tudo que a Bíblia condena e agora quer dar uma de santo. Não é assim que muitos dizem? Ou não é assim que às vezes nós falamos? Não é assim que às vezes nós pensamos quando ouvimos dizer que determinada pessoa com uma vida totalmente desajustada, inadequada com relação à palavra de Deus, que diz que essa pessoa se converte e a gente diz o quê? Será? Tudo bem que não dá para acreditar hoje em todos, né? Mas não podemos fechar os olhos para esta possibilidade de que todos têm a chance e a oportunidade de um retorno, de uma transformação, de uma restauração. Eu e você somos todos carentes de uma transformação, de uma restauração constante. Então não podemos ignorar o fato de que outras pessoas também podem ter essa chance de um retorno. Então não ignore se alguém que vivia no pecado hoje diz confessar Jesus como Salvador, que Jesus transformou a sua vida. Não ignore os fatos. No âmbito da vida eterna, ou da vida cristã, para encerrar aqui, as práticas e princípios, se não procede de um coração regido pelo amor, não passa de ativismo religioso que nunca chegará ao trono de Deus como atos, como bons atos que louvam e exaltam o seu nome. Guarde isso, meu amado. Guarde isso no seu coração. Nem sempre uma demonstração de obediência a princípios bíblicos denota a santidade que você tem diante de Deus. Onde é que você viu isso, pastor? Olha o versículo 29 do texto que lemos. Preste atenção que esse jovem, ele, quando questionado pelo seu pai do porquê não querer entrar com raiva porque o irmão voltou e foi recebido pelo pai, ele diz: nunca desobedeci um dos teus mandamentos, a todos tenho cumprido, e o Senhor nunca me deu um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. No entanto, chega esse teu irmão, esse esbanjador, esse desperdiçador, que acaba com os teus bens e você recebe desse jeito, de braços abertos, faz uma festa para ele. Meu amado, agora trazendo para a realidade do homem e Deus, nunca o homem pecador entende a ação de Deus em prol do outro homem. Principalmente quando o outro homem é muito, muito errado, muito pecador. A gente costuma julgar as pessoas com uma mentalidade pecaminosa mesmo, caída, de juízo. A gente quer mais que o pecador morra, infelizmente, mas esse tipo de sentimento, ele tem que sair de nós. Ele tem que ser trocado. Tem que colocar no lugar desse sentimento o amor de Deus.
que é capaz de perdoar, não importa o pecado que o camarada tenha cometido. O único pecado que não há perdão é aquele que o cara rejeita a Deus, porque aí não tem mais jeito. E este filho aqui, o filho mais velho, é o exemplo de todo aquele que não quer aceitar a transformação do outro. Então, querido, fica claro para nós. O pai, o homem da história é Deus. E os dois filhos somos nós. Nós estávamos perdidos, nós deixamos o nosso pai, preferimos andar de acordo com os nossos conceitos, abandonamos o Senhor e vivemos uma vida de pecado. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo nos tocou, nos convenceu do pecado, nós retornamos para Deus, suplicando o seu perdão, e Ele nos perdoou e nos aceitou de volta e nos restaurou. Maravilhoso isso, não é? Então que você possa acreditar nisso, meu amado. Talvez você que me ouve tenha cometido algum erro e esteja com seu coração ferido, achando que Deus não te quer mais. Não fica assim, não. Realmente confessa o teu pecado, mas volta porque Ele vai te aceitar. Que o Senhor te abençoe ricamente e que esta palavra possa causar um impacto na sua vida e possa tirar você do estado de ruína que você possa estar espiritualmente falando e voltar-se para Deus enquanto há tempo.